Vamos lá. Na linha do tempo, então. Não tinha. Tava tudo muito concentrado em um ponto só. Tenta traduzir em palavras bem fáceis, assim. E aí, de repente, teve alguma coisa. Que coisa foi essa que aconteceu essa expansão rápida? Tá. Quer que eu fale? Claro, claro. A minha... Eu sempre tive dúvidas quando eu comecei a estudar isso. A ideia é o seguinte. Tem que começar pelo seguinte. Em relatividade geral, você tem que interpretar o espaço-tempo como uma entidade real que existe na natureza. Então não é uma ferramenta. Existe a entidade, existe um negócio físico chamado espaço-tempo, beleza? Então, mas quando você fala entidade, eu não consigo conceber. O copo. Tá. O copo existe, ele tá aqui. O espaço-tempo ele existe. Ele não é meramente uma ferramenta matemática. Certo. Ele existe na natureza. Tá certo. Essa é coisa chamada espaço-tempo. Beleza. Aí, essa coisa que existe... Que é um universo quadridimensional. Isso, que é o tudo. Aí vem, ó... Tudo é a altura, a largura, e não sei o quê, Não. e mais tempo, tá tudo lá. E com tudo dentro. Radiação, dentro. energia e matéria. Tudo, tá. Você tem que pensar... É tipo, definição da palavra mesmo. Universo. Tudo que existe. Ah, e o lado de fora? Não tem lado de fora. É tudo que existe. Entendi. Inclusive o possível lado de fora. Então é tudo. Tá. Tudo estava concentrado nesse pontinho pequenininho, finito. Certo. E aí, as ideias mais avançadas que a gente tem atualmente são das flutuações quânticas, né? E aí tem um campo ali que faz o negócio expandir muito rápido. Mas o que dá esse gato? Não sabe. Vamos ganhar um prêmio na próxima. Mas não se sabe, então. Não, tem o nome, é o campo de Inflaton e tal, a galera estuda isso e tal, mas é altamente, tipo, não vou dizer especulativo, mas hipotético. Porque como é que você testa isso, entendeu? Não tem como. Foi como eu falei, imagina um quebra-cabeça que a pecinha encaixa, mas o desenho tá apagado. Então tu não sabe se esse desenho encaixa com o desenho do resto do quebra-cabeça. E o problema disso é a matemática, porque a matemática permite várias soluções e não necessariamente as soluções fazem sentido fisicamente. E aí, se a gente não tem como observar, a gente não sabe qual resposta da matemática a gente vai utilizar. Esse aí o que é, Roberto? Então, esse é o site. o Science. E aí, tipo, coloca do Engage ali. Aperta o Engage. Engage ali, ó. Tá vendo? A barrinha, você pode ir clicando. É o que a gente veria no universo. Tipo, a cor do universo. E ali tem a idade dele, a temperatura que estaria, quanto tempo após o Big Bang. Tipo, um segundo. Aí a gente veria, tipo, azul. Essa é a cor do universo, basicamente, naquele momento. E, vai apertando. E aí sobre as épocas de cada um. Até chegar nos dias de hoje, que tem uma cor especial chamada Cosmic Latte. Que é meio que um bege, assim. Tá. Mas cadê esse bege? Então, é que a gente não enxerga porque as estrelas são muito distantes. Então, os fótons, eles se diluem, né? Eles não vêm todos na nossa direção. Cada um indo pra uma direção. Então, é por isso que a gente acaba vendo tudo escuro. Entendi. Mas se a gente tivesse, tipo, tudo mais pertinho, assim, tipo, como no começo, né? Ali onde tava tudo, a gente veria o universo azul. E foi um grande paradoxo da astronomia durante muito tempo. Porque o céu é escuro, se existem tantas estrelas. Exato. É uma De coisa que eu já Olbers, pensei. né? Exato. A solução é a expansão. É? Por isso que eu tô falando, o quebra-cabeça encaixa. A solução é a expansão, porque teve essa expansão tão rápida, mais rápida que a velocidade da luz. Então, essas partes escuras, assim, que a gente vê do céu, é porque a luz não deu tempo de chegar. Mais rápido que a velocidade da luz. Calma. Então vamos lá. Mas é o universo. Não. É o espaço-tempo. Tudo bem que a métrica aceita, mas a gente tá falando de uma taxa de expansão. Se você pegar as unidades lá, ela não é não é uma unidade de velocidade. É uma unidade de taxa, né? Que tipo, tem basicamente dois espaços e um segundo. Então, assim, tem razão. Então, assim, desculpa encher o saco. Faz sentido qualitativamente. Porque muita gente pensa que a velocidade, aí vem com essa coisa do tipo, mas a velocidade é maior do que a luz, como isso é possível? Ok que na métrica, tipo, isso poderia, porque o universo, ele não obedece a, tipo, o que ele tá dentro dele, no caso seria, tipo, a luz que tá dentro, mas a gente tem que ter uma cuidado de falar de taxa de expansão, não é a velocidade. Tipo, são coisas diferentes. É porque a ideia original que muita gente pergunta é a seguinte: se nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, como então o universo poderia ter expandido? Aquela pergunta clássica. Só que se a gente pegar lá a teoria e tal, tá dizendo que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, de causalidade. C é sobre a matéria no universo, sobre a energia no universo. Não o próprio espaço-tempo. Não. Que doideira. Aí por isso que gera essa discussão, entendeu? O Lene tá desesperado lá. Se eu perguntar alguma coisa pra ele, Lene... Acho que eu tenho um infarto se eu perguntar alguma coisa. Não, mas continuando o negócio. Expandiu.
Aí foi esfriando. Aí foi esfriando. As forças até foi separando. Foi separando, tudo certinho, até que chegou um momento que os átomos começaram a... Porque os fótons chegaram, acho que no ultravioleta, no azul. Inclusive, a gente observa esses fótons hoje em dia, que são a CMB, né? A gente observa hoje em micro-ondas. Mas CMB? ali... Radiação cósmica de fundo. Radiação cósmica de fundo. Era Charlie Brown Jr. Não, mas a gente observa, inclusive tem uma imagem toda bonita dessa CMB. Então, assim, a gente diz que o universo brilha, porque o universo tá brilhando, mas a gente só não enxerga. E aí os fótons, isso foi até 300 mil anos, né? O universo continua se expandindo e aí a gente entra numa era chamada Era das Trevas, basicamente. Uau! Que não, assim, o problema é que, os átomos se formaram, só que são átomos neutros. Os fótons estavam indo embora, estavam tipo, se espalhando e não tinha uma fonte de luz ali. Por isso que a gente chama de Era das Trevas. Porque não tinha nada ali que emitisse luz. No caso, por exemplo, estrela ou um buraco negro se Nessa época alimentando. não tinha nada ainda. Não tinha nada, só tinha os átomos neutros que não eles estão neutros, né? Eles não vão emitir nada, eles estão ali de boa. E aí essa Era das Trevas é a era que, assim, o James Webb tá tentando estudar, né? Porque ali que a gente... No final dela, que tinha nuvens ali de hidrogênio neutro, que começou a colapsar e formar as primeiras estrelas. Aí as estrelas começaram a ionizar, que é a época da reionização que o Jaime falou. Começa a ionizar e a gente até observa tipo, alguns indícios disso. Só que aí entra várias questões, né? Agora que entra as grandes perguntas, que é... O que veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia? Porque, lembra as flutuações que eu falei? Sim. Algumas ideias dizem que alguma dessas flutuações, quando o universo expandiu, formou buracos negros. Então, buracos negros já existiam. Os primordiais. Os primordiais. A gente não observou isso, era uma coisa que o Hawking também defendia. Ele defendia muito. Então, mas a gente não observou, então a gente não sabe. Mas o que formou primeiro? Foi a galáxia que se formou primeiro? Ou foi o buraco negro que se formou primeiro? Como essas estrelas se formaram? Porque a gente nunca observou essas primeiras estrelas que seriam feitas só de hidrogênio e hélio. Então, são muitas questões que é o que o James Webb está tentando responder, observando ali... Não é nem o final da Era das Trevas, é meio que o meio da Era das Trevas, que é 400 milhões de anos, 300 milhões de anos mais ou menos. Observar o que está acontecendo. E aí entra a grande questão, assim, que o James Webb trouxe e bagunçou a astronomia. Porque a gente achava que, ok, começou ali a se formar bonitinho, pequenininho, né? As galaxinhas pequenas, os buracos negros tudo pitidiquinho. Chega as primeiras observações do James Webb. Gigantes, as galáxias já estão gigantes, os buracos negros já estão gigantes. Foi o que o pessoal começou a falar. Falou, pera lá. Mas é o que ela já falou antes, que... A gente vai brigar com quem? Com a teoria Big Bang, que já é bem estabelecida e já tem outras observações? Ou a gente vai brigar com a formação que a gente nem sabia direito como que era? E que nós já esperávamos lacunas. Todo pesquisador de qualquer área já sabe as lacunas que precisavam ser preenchidas. Então, por exemplo, eu mesmo estudando aglomerados globulares, eu sei que a teoria, principalmente em relação à presença de elementos químicos nesses lugares, a teoria que a gente tem atualmente não consegue explicar. Então, o Big Bang, o James Webb só confirmou aquilo que a gente já esperava, que era a existência dessas lacunas na teoria de formação de galáxias. Sim. E os grandes vazios? Isso. E as paredes de galáxias? O que vocês acham? Não, porque é uma coisa realmente incrível. Porque no Big Bang a gente parte de dois princípios de homogeneidade e de isotropia, né? O universo igual em todas as direções e em grande escala. Grande escala. E em qualquer ponto que você tiver, se você tiver em outras galáxias... Parece que tem diferença, mas se você ver a figura grande, tá bem espalhado. Isso. Teria que ser assim. É um princípio. É um princípio. Um princípio. Você parte desse princípio para começar a desenvolver todas as coisas subsequentes, né? É o princípio cosmológico. Isso. Só que a gente olha assim, não é bem assim. A gente olha, tem paredes gigantes de galáxias, tem um vazio para um lado. Então, talvez, aparentemente, parece que quando a gente aponta o telescópio nessa direção, é um pouco diferente de quando a gente aponta para cá. E aí a gente fica, mas não deveria ser. E aí, isso também é uma questão em aberto, entendeu? São coisas que desafiam, por exemplo, a teoria vigente. Mas isso tem até um motivo que uma das explicações é porque o sistema solar ele está localizado perto de uma parede, basicamente. Então a gente está localizado perto de um vazio, no caso. A gente tá perto de um vazio, cara. É mesmo? É por isso que a gente sente esse vazio existencial de vez em quando.
Então é Por um lado tem muita coisa, por outro tem um vazio. um vazio. E então a gente tá bem na beiradinha. Tem até eles fazem umas simulações computacionais e você vê assim, realmente, a gente tá tipo um vazio do lado e a gente aqui. Tipo, bem no pontinho na parede, assim, olhando pro nada, assim. É como se a gente estivesse perto de um precipício, assim, olhando pro nada. E é curioso isso de, tipo, os vazios. Mas tem um nada e depois vai ter alguma coisa, na teoria. Na verdade, nem o nada tem, né? Como assim? Porque aí a gente tem as questões da densidade de energia no próprio vazio. Então, o vácuo seria a ausência de matéria e energia. Mas aí a gente tem o princípio de Heisenberg, onde a gente não consegue saber com precisão a posição. Breaking Bad. Exatamente. Então, Não consegue saber com precisão. com precisão a posição das partículas, de forma bem resumida. E aí, novamente falando das flutuações quânticas, que é basicamente uma escala muito pequena, a gente vai ter a todo momento partículas e antipartículas sendo criadas. E isso gera energia, porque elas estão se aniquilando ali a todo momento. E essa energia está no próprio vácuo. Então, a gente não teria um nada, nem uma ausência de energia. Inclusive, a gente chama isso de energia do ponto zero. E aí, novamente, a gente pode falar do modelo Lambda CDM, que fala da energia escura e da matéria escura, que a gente vai ter um contraste muito grande entre a quantidade de energia prevista e a quantidade de energia que a gente observa. Que a previsão é muito maior do que a que é observada. E é até curioso esse negócio do Heisenberg e da energia, porque quando você estuda a flutuação, porque você fala, incerteza. A gente sempre pensa em incerteza, que é do experimento, né? Tipo, da ferramenta. Não, é incerteza da natureza. A natureza está variando. Então, assim, a energia, porque o Heisenberg fala da posição e do momento, né? Mas também fala da energia e tempo. Então, Isso... Não, termina. Então, assim, a energia está variando também. E é nesse momento que partículas começam a ser criadas. E nessa instabilidade da natureza. A própria natureza oferece isso. A Enel, então, tem uma justificativa pra essa merda de energia variante. É mais ou menos por aí. O universo é assim, querido. Como que eu vou conseguir? Tu falou um negócio que me lembrou novamente a discussão dos nomes de semântica, Big Bang. Tá. Princípio de incerteza de Heisenberg. Todo mundo no YouTube escreve princípio de incerteza de Heisenberg. Mas existe uma história por trás, porque o princípio de incerteza era um princípio na época de Heisenberg. Passou-se o tempo, a gente construiu a mecânica quântica, e aí você, através de princípios primeiros, você consegue chegar nas equações ali das incertezas. Aí, por isso que hoje em dia, se você perguntar pra galera ali mais preciosista, ela vai dizer... Eles vão dizer relações de incerteza. Já não é mais princípio. Tá. Pode ser que a gente consiga fazer isso com, por exemplo, os princípios da relatividade. Velocidade da luz, C, constantes, referenciais e tal. Pode ser que a gente faça isso, mas não conseguiu. É o que a galera tenta, né? De você ter alguma coisa mais fundamental ainda, do qual você brincando ali e fazendo as contas, você deriva esses tais princípios, que eram princípios e não são mais. Mas é interessante, que isso ficou no imaginário, princípio de incerteza. Não é mais um princípio. Pior que até em livros, às vezes. E até em livros você acha escrito princípios. E aí vocês falaram de energia escura e matéria escura. Quer falar agora sobre isso? O que é? Que tem nesse vazio aí? O que é matéria Energia escura? escura. Vamos ganhar outro Nobel agora. Eu acho que acabei de assistir uma série na época que chama Matéria Escura. Eu quero saber por que chama Matéria Escura. Não, aliás, essa série eu nunca entendi por que o nome é Dark Matter. Tipo, Não tem a ver? não tem nada a ver com matéria escura. Achou legal só, matéria escura, né? A série tá ali falando do princípio de incerteza, inclusive. Gato de Acabei de falar. Schrödinger, Eu li o livro de dela. viagem no tempo, não sei o quê. Universo paralelo. Onde é que tem matéria escura naquele livro? Tu leu o livro? Tem matéria escura ali? Não, Não tem. eu li também, não tem. Mas e aí? Vai ver que eles levantam um ponto que não existe a matéria escura e é outra Nossa, coisa da velho. natureza que nós achamos que é matéria escura, mas não é. Pior que não é. É mais singularidade, né? Tipo, que eles falam. É tipo, sabe a série Dark? Tipo, é basicamente isso. É tipo a série que ninguém toma banho, já percebeu? Ninguém toma banho na série Dark. Verdade. Cara, Quando foi que eles tomaram banho na série Dark? Fala aí. nunca. E a coisa acontece, vai acontecendo, vai acontecendo. Em todo mundo paralelo, não é só em um mundo paralelo. E todas as versões da pessoa. Mais Exato. velha, mas eles não. Passado, presente e futuro, ninguém toma banho. Se a galera tomasse banho, cara, era outra história.
Já pararam pra pensar nisso? Pô, era outra Já pararam pra história. pensar nisso? Aliás, chama Dark por causa disso, né? Os caras tiram a roupa, tá tudo Piadinha, sujo aqui, ó. Mas vai, fala aí, matéria escura. Bom, Qual é a ideia que vocês têm aí de matéria escura? Vamos ver se a gente sai daqui com o Nobel hoje. Pra mim são os WIMPs. Os WIMPs que são partículas que interagem muito fracamente, sabe? E a gente não consegue observar porque elas não interagem com nada ou interagem muito, muito, muito fracamente. E é por isso que a gente não consegue enxergá-las. Mas assim, sendo a da área de buracos negros, eu ia amar se fosse buracos negros escondidos aí, primordiais e etc. E buracos negros menores. Mas acho que não, vai ser os WIMPs mesmo. Eu tô com ela também. Acho que é mais plausível. A existência, tipo, de uma matéria não bariônica implica na existência de, por exemplo, a própria matéria exótica, né? Eu acho que daria uma margem para existir outras coisas que ainda nós não temos observações que respaldem essas existências. Então, realmente é o mais plausível. Eu fico pensando numa maneira simples de pensar isso. Tipo, eu não sei, às vezes eu acho que é a conta que tá errada mesmo. Porque a ideia geral é a seguinte. Como que apareceu essa ideia? Não, então, a ideia geral é o seguinte. Pensa no seguinte. Você tem, sei lá, movimento. O movimento está relacionado com a matéria. Quantidade de massa, digamos assim. Tipo, eu tô andando com a força que eu aplico para eu andar. É diferente do Sérgio andando, por enquanto. Por enquanto. Então, sabe, você tem mais massa, menos massa, aumenta a velocidade ou diminui a velocidade. Então você tem essa relação. Aí você observa os pontinhos brilhantes no céu se movimentando. Só para ser bem simplificado mesmo, para todo mundo entender. Você vê os pontinhos brilhantes no céu se movimentando. Galáxia, aglomerados de galáxias, essas coisas. Aí você fala, para se movimentar dessa maneira aqui, a conta tá me dizendo que tem que ter tanto de matéria. Aí tu vai e observa. Não tem. Não tem. Aí tá faltando matéria ali. Aí tem duas possibilidades. Ou tá faltando matéria escura. Ou a conta tá errada. Ou a conta tá errada. Aí tem uma galera que falou, não, pode ser que a conta tá errada. Aí surgiu o MOND, que é a dinâmica de Newton modificada. Aí tem umas... Tem a galera que fala que existe matéria escura e ao mesmo tempo tá errada a conta. E tem que... Não, é porque é um erro muito absurdo. Não é algo que daria errado, Exato. assim. Porque, tipo, se você modificar a conta, de fato dá certo. Só que estraga um monte de outra coisa. Você conserta aqui e... Você conserta aqui, conserta... É a mesma coisa com a teoria do Big Bang. Tem alternativas? Tem. Só que as alternativas consertam uma coisa específica e estraga todo o resto. Inclusive, uma das provas assim, contra a MOND é a foto do buraco negro. Eles fizeram todos os testes com a relatividade geral e colocaram a MOND também como teste. A MOND, deu errado, assim, não explica o buraco negro, no caso. Tá lá. Por outro lado, a gente já tá há mais de 20 anos tentando achar essa matéria escura aí e tá... Nada. E nada, né? Tem experimento debaixo da Terra, que a galera tentando encontrar partículas. Tem o pessoal de astropartículas, tem o pessoal lá do CERN. Fala, não, vamos encontrar aqui, e nunca encontraram. Fica chocando tudo lá e... E aí tem gente que argumenta que chegamos num nível que, tipo, mano, tem alguma coisa de muito errado aqui que a gente não tá enxergando, porque não é possível, velho, que a gente não tenha detectado ainda. Era pra ter conseguido detectar alguma coisa. E energia escura é mais complicado ainda, né? Porque seria o grande espaço é 95% da matéria? Matéria e energia, assim. E aí? E aí? E aí, a gente pergunta. observa, boa pergunta, sabe? Tem várias tentativas de explicar isso aí, né? Que é que até o Jaime já tinha falado no começo. Uma delas até que são outros universos entrelaçados. Interagindo. Inclusive no livro que eu falei no começo, eles falam sobre isso, né? Eu acho que é isso, cara, da O quê? matéria escura do livro, não é? Que outros universos criam essa... Mas onde que tá escrito isso no livro? A gente tem Não que tá, imaginar na nossa cabeça. Cara, eu li faz tempo, talvez tenha essa explicação, não lembro. Eu fico com a explicação dela, não, é coisa pra só quem vai perceber de forma sutil ali, o negócio. Que não tem nada óbvio ali do que é, onde que matéria escura tá. Na série Só não tá deixou. o nomezinho. Só tá o nome. Sei lá, podia chegar e falar, não, isso aqui é porque descobriu, e aí é uma substância que a gente usa pra poder ficar loucaço ali e conseguir viajar nos universos diferentes. Não tem.
Não tem nada. Nem o que eles tomam para o cérebro ficar naquele estágio de Não tem nada de... superposição também não é Não, escuro. podia ter, não podia não. A gente descobriu matéria escura, a gente mete a seringa de matéria escura na veia nem isso. e partiu outro universo, caralho. Entrar Mas não na tem cabine. isso no livro, pô. Nossa, esse negócio da superposição. Eu achei foda esse negócio da superposição, assim, colapsa e aí esse universo. Pô, tipo, ficção científica. Quem quer explicar a energia escura, então? É a aceleração do universo. Aceleração do universo. É o que faz o universo expandir. É o que a gente tá vendo. Assim, ela tem um efeito oposto ao da gravidade, né? Porque a gravidade atrai. E a energia escura tem essa coisa de, tipo, afastar, né? Tipo, o universo aumentar, né? Expandir. Mas é uma força gerada pelo quê? Porque Energia escura. a gravidade é gerada pelas massas, grandes massas, Tá, né? mas aí que tá. Ou pequena. Nem a gravidade a gente consegue explicar. Porque, ok, a gente tem essa explicação geométrica, que é a relatividade geral, né? Que é a distorção do espaço-tempo. Mas tem gente que fala, não, existe uma partícula chamada graviton. Só que a gente não sabe que essa partícula Sério? Mas também não achamos essa partícula também. Então, assim, a gravidade, mesmo a gravidade, ela não é muito bem explicada. Até Que doideira! quando eu tento, quando eu preciso defender, assim, o meu trabalho, né, do por que tô estudando buraco negro, né? Tipo, buraco negro não vai fazer diferença nenhuma. E a minha resposta é sempre, tipo, entender buraco negro é entender a gravidade. Porque é um objeto feito de gravidade. É um objeto que é o campo. Tipo, ele é uma região do espaço-tempo distorcida ao extremo, onde nem mesmo a luz consegue escapar. Isso é um buraco negro. Então, assim, pra entender a gravidade de fato, a gente precisa também entender o buraco negro. O buraco negro levou a gravidade muito a sério. Ele levou a gravidade muito a sério. Ali tanto que o Einstein brinca, né? Que, tipo, Deus dividiu por zero ali. E é engraçado que quando você abre as equações da relatividade geral, realmente tem uma divisão por zero. Não é só modo de falar. E que é indefinido, né? Não é nem infinito, é indefinido. Indefinido. Nossa. E é até curioso que se você pegar as equações, as primeiras soluções das equações de Einstein, que veio de Schwarzschild, que é a primeira solução para o buraco negro, tem duas Quem é o cara aí? Karl Schwarzschild, que é um físico, que em 1914 ele estava estudando, ele inclusive morreu na Primeira Guerra, porque ele estava estudando as equações na Primeira Guerra, ele era um soldado, e ele encontrou uma solução, e trocou cartas com Einstein, e a solução ficou conhecida como métrica de Schwarzschild, que explica os buracos negros de Schwarzschild, buracos negros que não giram, né? Mas essa explicação, né? É uma região onde nem mesmo a luz consegue escapar. E quando você pega essa solução de Schwarzschild, você encontra não uma só divisão por zero, você encontra duas. Só que a gente chama, uma é matemática e a outra é física. A matemática é uma solução que você consegue fugir dela se você mudar as coordenadas. Então você pegou outro tipo de coordenada, acabou com essa divisão por zero. Só que tem uma que, independente da coordenada que você usar, ela vai permanecer, ela vai continuar ali, e aí a gente chama essa de uma solução, tipo, uma singularidade física, que então que deu origem, tipo, à singularidade dos buracos negros. E o engraçado é que Einstein não acreditava na existência de buracos negros quando ele estava no início da teoria da relatividade, e ele só veio acreditar depois com Schwarzschild e com as observações de algumas supernovas, que aí ele foi ver realmente que esses objetos poderiam existir na natureza, mas ele não acreditava na existência dessas singularidades, digamos assim. E isso é até uma coisa muito curiosa, porque, tipo, pelas cartas de Einstein, o Einstein morreu sem acreditar em buracos negros. Será que não foi isso que o Oppenheimer conversou com ele? Imagina. Buracos negros existem. Mas ele tava muito... Porque era muito bizarro pra cabeça dele? Era, porque as primeiras observações veio depois da morte dele. Ah, tá. Então ele não tinha observação. Ali era mais parte teórica, inclusive o Oppenheimer estudou muito buraco negro nessa época. Tipo, o Oppenheimer... Ele que modelou, né? Ele que modelou. Inclusive tem um papel muito importante dentro da área de buracos negros, o Oppenheimer. Tipo, as soluções veio dele. Então, ele... Tipo, mas era a parte teórica. Nem o Oppenheimer mesmo conseguiu ver isso aí. Mas o Oppenheimer era crente que, tipo, existe. Mas o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? E o Einstein, tipo, é uma das... Porque ele ficou muito obcecado naquela época em gravitação quântica, né? E tentar juntar a quântica. E uma dessas coisas era quanto ele odiava o emaranhamento quântico. E tinha, na época, uns físicos teóricos lá que tentavam explicar o emaranhamento quântico e singularidade. Porque, tipo, é um ponto no universo que se conecta com outro e tal. E o Einstein odiava isso, Tipo, ele ficava, não, isso aí é impossível. E rendeu as maiores rivalidades da física, principalmente Einstein e Bohr,
Que aí a gente tem a visão clássica, né, de um determinista e um físico quântico, que é puramente probabilístico. Então, são discussões que geram discussões até hoje, porque tem gente ainda que não é adepta à ideia da física quântica, da ideia probabilística, e acha que é uma interpretação errada, e que é como realmente Einstein dizia, que a gente só não tem o controle, a gente não tem o conhecimento de todas as variáveis existentes para trabalhar com o que a gente está trabalhando com a física quântica. E a partir do momento que a gente tiver o controle dessas variáveis, a gente vai descobrir que a física quântica é determinística também. Aí veio um outro puto chamado Bell e disse, não tem essa porcaria de variável oculta não, tá certo mesmo a física quântica. Inclusive, o gato de Schrödinger veio dessas tretas. Veio dessas tretas. Porque era o Schrödinger e o Einstein trocando cartas. E aí o Schrödinger meteu essa do gato aí. Tipo, tá vendo? Os haters existem desde a época que era por carta. Mas o cara escreveu uma carta pra xingar. Não, pior que é de hater mesmo, porque eu fico imaginando se eles tivessem Twitter. Tipo, hoje em dia. Cara, ia ser uma guerra, porque assim, o Short e o Einstein, eles eram amigos. Eles eram, tipo, amigos, tal, tipo, trocavam umas farpas, mas eles eram amigos. Até que, tipo, e os dois estavam, tipo, brigando por causa da gravitação quântica, assim, mas era, tipo, até então uma briga amigável, né? Saudável. Até que, tipo, o Schwarzschild chegou e encontrou uma solução, assim, ele encontrou. Aí ele foi lá fazer uma press release, palestra, assim, tipo, eu sou melhor do que o Einstein, sabe? Tipo assim, ele não falou essas palavras, mas deu muito a entender que ele era melhor do que o Einstein, que ele encontrou uma solução que não era. O Einstein fez um videozinho, tipo... turned out for what, né? Fez lá o videozinho no YouTube, explicou que eu sou melhor do que o Einstein. Um gifzinho ali no... Aí o Einstein vendo aquilo, mostrou tipo... a língua e... Mostrou a língua. Aí ele só, tipo, provou, ele gastou tempo provando que a solução de Schwarzschild estava errada. A partir daí eles começaram, tipo, se odiar. E aí entrou o Einstein publicando lá, porque isso aí é coisa, tipo, fantasmagórica, assombrada, que, tipo, aí ele começou a desmerecer muito a mecânica quântica. E esse nome é trago até hoje, né? Aí, ferrou, né? Já era. Mas é assim que a humanidade evolui, né? Faz ver. Não, a gente fala de Einstein, mas, tipo, pensa em Newton. Newton brigava com todo mundo. O Newton era um cara que acreditava na Terra há 6 anos. É mesmo? O Newton acreditava que a Terra tinha 6.000 anos. Ele fez cálculo lá da Bíblia, não sei o que, o caramba. O Isaac Newton era believer. Que doideira. Ele acreditava na Terra há 6 anos. É isso que às vezes buga a minha cabeça, que os caras não gostam, os caras, né? Os seus amigos. Meus amigos. Eles não gostam do Isaac Newton. Eu fico, mano, como assim, velho? Mas é até engraçado que, tipo, isso que você falou a humanidade não avança, né, sem briga. Tipo, um exemplo é a teoria da gravidade de Newton. Porque ele... É curiosa essa história. O Halley, tipo, sim, do cometa Halley, ele estava ali curioso, tentando entender o que fazia os planetas orbitarem o Sol. Tipo, ele estava entendendo, tipo, por que isso acontece. Por que eles não vão pra qualquer caminho e ficam orbitando o Sol? Aí ele chegou lá em Londres, né, tal, tipo, na Inglaterra, e começou a questionar ali com os físicos. Aí os físicos falaram, olha, tem um maluco lá na universidade, chama Isaac Newton. Eu acho que, tipo, se alguém manja dessa história, é esse cara. Aí ele foi, marcou lá e tal. E nessa época ele tava muito recluso por causa da briga com o Hooke. Porque o Hooke já tinha, tipo, metido pau no Newton. Ele brigava com todo mundo. Aí ele chegou lá, teve a reunião com o Newton. E o Newton, ele falou, não, eu já resolvi isso aí há 2 anos atrás. Tipo, tá aqui, ó. Tipo, tá aqui. Pá. E jogou o papel pro Halley. E eu falava, tipo, mas isso aqui precisa ser publicado pra ontem, sabe? Tipo, precisa ser publicado. E por que não tinha publicado? Porque o Newton tava, tipo... Ele era alquimista. As preocupações deles eram outras. Mas ele tinha brigado com o Hooke. E é uma época que a galera tava desmerecendo o Newton. Então ele se isolou muito nessa época. Ele rejeitou até uma cadeira que ele conseguiu por conta disso. É mesmo? Então ele se isolou muito por causa disso. Então ele não queria mais publicar nada. Porque ele estava, tipo... se sentindo fragilizado ali, os físicos da época não gostavam. E assim, querendo ou não, o Hooke, ele teve uma certa base, porque como eu falei, ele brigava com todo mundo. Então aquele negócio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então acaba que todos os físicos se voltaram contra ele, e aí o Halley que ajudou a publicar. E aí foi isso, tipo, é o que ele falou, que assim, a briga motiva a humanidade, sabe? Então